Vamos falar agora de um assunto que verdadeiramente incendiou as redes sociais nesse início de semana. O jornal Hoje da TV Globo exibiu uma reportagem sobre um evento do governo federal a respeito do combate ao coronavírus. A reportagem foi acompanhada de uma fala da apresentadora Maju Coutinho. E aí, sabe o que aconteceu? E aí, o Vini explica. Aí o que aconteceu, Paulo Matias, foi que o próprio presidente Jair Bolsonaro se incomodou com esta reportagem e principalmente com o complemento de Maria Júlia Coutinho, a famosa Maju, que falou que naquele evento que a gente comentou aqui no Morning Show também, Brasil vencendo a Covid, nem o presidente Jair Bolsonaro e nem nenhuma autoridade do governo prestou solidariedade às vítimas e às famílias também que perderam aí parentes vítimas da Covid. Olha só o post do presidente Jair Bolsonaro, o que ele disse. Abre aspas, a Globo, como sempre, mentindo a meu respeito, com relação a essa frase aí que foi dita pela Maju. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. O presidente Jair Bolsonaro postou o vídeo da Maju falando isso e em seguida, Paulo Matias, tem o vídeo de uma médica da Bahia que acaba assim fazendo ali uma homenagem, prestando 1 minuto de silêncio às vítimas, aqueles que perderam a vida para a Covid. Vamos ver. Pedindo que a lucidez venha à tona e que nós possamos juntos mudar essa nação. Eu queria encerrar a minha fala com 1 minuto de silêncio em respeito a 115 mil vidas perdidas nessa nação. As vidas e famílias que não tiveram os seus familiares em casa. E eu fico muito triste, assim como eu sei que com esses quase 100 colegas, que muitos não tiveram a oportunidade de tentar vencer o vírus. Que façamos esse minuto de silêncio. Pois é, Paulo Matias. Então, todos que estavam no evento, obviamente, que acompanharam, né, este minuto de silêncio, inclusive o presidente e todas as autoridades do governo que lá estavam. Foi isso que a própria Maria Júlia Coutinho, a Maju, corrigiu ontem, durante a exibição do jornal Hoje, falando que realmente esta médica havia prestado esta solidariedade, mas ressaltou que ela não faz parte do governo. Vamos ouvir o áudio da Maju. E agora deixa eu fazer aqui um esclarecimento. Ontem o JH noticiou que durante o evento Brasil vencendo a Covid, nem o presidente Jair Bolsonaro, nem nenhuma autoridade do governo prestou solidariedade às vítimas. Mas uma médica da Bahia, a doutora Raíssa Soares, que não faz parte do governo, pediu 1 minuto de silêncio e o pedido foi respeitado por todos os presentes, inclusive pelo presidente. Fica aqui o esclarecimento. Tá aí, Paulo Matias, o esclarecimento. É importante lembrar que esta frase da Maju não foi um comentário dela e não foi algo que ela tirou da cabeça. Isso estava no complemento da reportagem. Mas mesmo assim, muitos seguidores do presidente Jair Bolsonaro, apoiadores do governo, preferiram atacar a própria Maju do que propriamente a Globo. Então subiram a hashtag Maju Mentirosa, que ficou por muito tempo no primeiro lugar nos trending topics do Twitter, mas também apoiadores aí da Maju também subiram outra hashtag Maju Maravilhosa, para competir aí nessa batalha de hashtags, né, Paulo Matias? Muito bem, gente, vamos começar então debatendo esse tema aqui no Morning. Vai pegar fogo agora, já tô prevendo já. Carinha do Adrilles, ela diz muito. Quando ele fica aí coçando a sua brilhante testa. Vamos lá, Paulinho, eu quero começar primeiro por você, meu amor. Conta pra gente o que você achou aí desse caso todo. Eu acho que a hashtag Maju jornalista e passível de erro. É um erro, foi um erro que foi feito. Tanto que eu acho que eles discutiram internamente e resolveram se retratar. Se de fato o presidente não fez um pronunciamento, ele não fez. Ninguém do governo, mas houve na cerimônia um momento de homenagem ali. Então a informação inicial, como foi passada, dá a entender de que isso nem foi um assunto. Quando foi, a gente viu o vídeo. E eles corrigiram. Então assim, eu acho que o que eu acho sério é que quando você vê a forma, por exemplo, com que as pessoas se colocaram aqui em relação à Maju, a agressividade,
né, a carga dos comentários, carga, inclusive, muitas vezes racista, aí a gente tem que fazer Maju maravilhosa, entendeu? Porque como que as pessoas estão hoje em dia? Você acha que aqui no Morning Show eu nunca errei? Você nunca errou. Jornalismo é 100%, acerta sempre. É por isso que existe o Erramos, é por isso que existe o acompanhamento dos casos, entendeu? Então, Paulinha, mas você está satisfeita com a correção? Você ficou satisfeita com a correção? Porque eu acho que o debate está sobre a correção. Ué, eu acredito que a correção que na realidade não foi uma correção, né? Foi um esclarecimento. Durante a cerimônia, respeitada pelo presidente e membros do governo, mas da parte do próprio presidente, ele falou? Ele não falou, gente, né? Aliás... Ele fez um minuto de silêncio, Paulo. Tudo bem, ele respeitou, então. No texto dela foi dito, respeitada pelo presidente e por membros do governo. Entendeu? Só que o problema é que a gente está vivendo uma guerra, né? A Globo está em guerra com o Bolsonaro, o Bolsonaro está em guerra com a Globo. Então, cada dia é um 7-1. Alguém pega alguma coisa que o outro fez e fica explorando isso daí. Acho que a Paulinha tocou num ponto super importante, né, Paula? A Globo vive em guerra com o Bolsonaro e vice-versa. E nessa guerra, você não pode errar, você tem que ser preciso. No jornalismo em si, você já tem que ser, obviamente, que preciso. Quando você está nesse conflito, nessa guerra estabelecida, você tem que ser mais preciso ainda. Então, se houve esse 1 minuto de silêncio, não importa se foi do presidente, se foi de alguma autoridade, se foi de alguém que estava lá, este complemento não deveria nem ter existido. O que foi feito ontem por parte da Globo e dos diretores ali do Jornal Hoje foi apenas ressaltar que o 1 minuto de silêncio foi feito por parte de uma médica que não fazia parte do governo, mas que foi respeitado por todos que estavam ali no local. Muito bem, antes de ouvir o Joel Adriles, deixa eu colocar aqui no nosso debate um pouquinho aí de informação que eu acho que é legítimo. Vamos lá para o dicionário, hein, minha gente? Vamos para o dicionário aqui, porque o debate está justamente nesse ponto. O que é esclarecimento e o que é correção. Esclarecimento, pelo nosso dicionário, é o ato ou efeito de clarear, de explicar o sentido de. Correção, no nosso dicionário, é o ato, processo ou efeito de corrigir algo que, obviamente, estava errado. Adriles Jorge, o que aconteceu? Merecia um esclarecimento ou merecia uma correção? Merecia um pedido de desculpas, pedido de perdão. Não foi erro, foi intencional. A Globo tem tentado sistematicamente desmoralizar o presidente, a presidência da República, não se baseando em fatos, baseando-se em mentiras e ilações equivocadas. Recentemente, ela falou que o presidente era praticamente um genocida, que era responsável direto pelas 100 mil mortes. Isso não é erro, isso é militância travestida de jornalismo. Isso é mau jornalismo, pior, isso é antijornalismo. O que aconteceu nessa cerimônia? Houve um minuto de silêncio em que todas as autoridades, inclusive o presidente do governo, prestaram homenagem silenciosa aos 115 mil mortes. Ela errou essa informação intencionalmente. No dia seguinte, ao tentar esclarecer um fato, obscureceu mais ainda. Ela não negou o erro, ela negou o erro que tinha cometido, falou que eventualmente as autoridades ali presentes não prestaram, que partiu dessa mulher, mas todos eles prestaram homenagem aos 115 mil mortes. Ou seja, aquele pedido de desculpas atravessado, narcisista, que não admite e não assume o erro. A Globo está jogando por terra a sua longa e vasta e imensa credibilidade jornalística num combate a um presidente, na perseguição a um presidente, de maneira inclemente. E é a Globo, não é a Maju. A Maju leu um TP. Sim. Ela fez um complemento à matéria. Essa perseguição à Maju é absolutamente patética. Nisso eu concordo com a Paulinha. É a Globo. Quem é o diretor da Globo? Chama-se Ali Camel, diretor de jornalismo da Rede Globo de produção. Quem é o diretor de conteúdo? Chama-se Carlos Henrique Schroeder. João Roberto Marinho é o presidente das organizações Globo, inclusive acusado de receber uns dólares aí meio escusos. São esses os nomes que conferem a alma da Rede Globo. A gente tem que parar de atacar o jornalista lá na ponta base da linha e pegar quem é a raiz do problema. Não é a Maju que está em guerra com o Bolsonaro. Ela é um instrumento. A Globo está numa guerra, tudo bem, você pode ter divergências, você pode divergir, você pode ser oposição, inclusive, dentro de um sistema midiático de televisão. Mas você não pode distorcer os fatos, ou pior,
fingir que não viu os fatos. Você acha que a produção da Globo não sabia que tinha havido essa homenagem? Você acha que essa matéria não passou pelo crivo de uma edição? Você acha que ela não passou por um filtro de uma pessoa que quer, vamos dar esse tipo de notícia? Uma coisa é você interpretar os fatos ao sabor da sua visão de mundo. Outra coisa é você fechar os olhos aos fatos para deturpar um fato que não aconteceu e dar uma grotesca deturpação da realidade. Isso é antijornalismo. Ou a Globo recupera a sua credibilidade, que foi vasta. Eu tenho imenso respeito pela Globo. Eu não acho que ela é uma instituição maléfica ou antijornalística. Ela está assim. Tem gente que fala que ela está perdendo recursos de dinheiro do governo federal. O Bolsonaro também não faz corpo mole, ele é um sujeito incisivo, agressivo. Mas a Globo já implicou o presidente numa situação do assassinato da Marielle. A Globo já chamou o presidente de genocida, baseado em premissas falsas. E agora, eventualmente, parece uma coisa banal, mentiu. Escancaradamente mentiu, não errou. Mentiu escancaradamente um fato que não houve. Ou seja, Adriles, há algo muito esquisito no reino da Rede Globo. O Adriles, são 2 pontos que eu acho que é bem importante a gente destacar aqui. O primeiro é o erro da matéria, né? Tá errado. Produziram uma matéria que foi uma fake news. A gente precisa colocar isso. É notícia falsa que foi veiculada. Segundo, a correção que deveria ser uma correção foi a pior coisa que foi feita. Ela alimentou o erro. Porque foi um esclarecimento com uma soberba absurda. Exatamente. Qual é o problema da gente olhar aqui no olho do nosso espectador, como a gente faz aqui na Jovem Pan, e dizer o seguinte: desculpa, eu errei. Como a Paulinha bem disse aqui, eu sou um ser humano, eu erro. Mas eu não acho que foi erro. Qual é? A pergunta é essa, foi erro ou foi deliberado? Eles jamais assumiriam qualquer tipo desse ponto. O que eu tô querendo discutir aqui é que vamos pensar sempre no melhor sentido possível, que houve um erro e que aconteceu um erro. Tá, okay. Qual é o problema de você pedir desculpas, de você corrigir, não de você esclarecer. Esclarecer é você manter aquilo que você disse, mas querer mudar um pouco o sentido. Corrigir é dizer que aquilo estava errado. E foi realmente o que aconteceu. Vamos ouvir o Joel Pinheiro, em seguida eu passo para o Vini. Vai lá, Joel. Se a fala da Maju tivesse sido nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo tiveram qualquer palavra de solidariedade às vítimas, a gente nem estaria tendo essa discussão. Porque não teria o erro técnico, como teve. Teve um erro literal, técnico, na formulação que ela usou de prestar solidariedade. No fundo, ela estava comunicando um fato que foi, olha, de fato, na cerimônia do Covid ali, quase não se teve memória, solenidade ou solidariedade de algumas vítimas. Errou, porque afirmou algo que não aconteceu. Teve um minuto de silêncio. Tecnicamente, estava errado. Agora, toda essa celeuma que se criou em cima disso, isso a gente precisa ter claro, toda essa grande, a hashtag Maju mentirosa, os ataques racistas, tudo em cima disso, foi única e exclusivamente parte da máquina de guerra ligada, da militância da presidência da República, que busca criar essas grandes discussões sobre uma coisa quase inexistente. Uma frase tecnicamente errada, mas que no seu sentido básico, olha, falou a verdade. E quais foram as palavras do Bolsonaro sobre quem morre? Bundões. Jornalistas bundões morrem mais, ou seja, dando a entender que quem morre é mais bundão. Qual foi a palavra do Adriles aqui? Disse que foi intencional. Sem prova nenhuma, sem nada. É a ilação mais tirada do próprio coração de quem quer acusar, de quem quer fazer sucesso. Mas que, gente, teve um erro ali, concordo, teve um erro, deveria ter sido corrigido sim, porque foi um erro. Agora, todo o resto, toda a grande celeuma ao redor, não é sincera. Ela é parte de uma briga política sobre isso. Tanto é assim que as fontes de informação que o governo mais gosta, e são alinhadas ao governo, mentem descaradamente um monte e ninguém fala nada. A Globo mentiu descaradamente, cara. Teria que ser corrigido, sim. Mas todo esse barulho ao redor, minha gente, não vamos ser ingênuos, né? Não vamos ser inocentes tolinhos aqui nessa história. É totalmente politicamente motivada e, além de tudo... Ô, Joel, e a matéria da Globo? A matéria da Globo foi o quê, Joel Pinheiro? Pelo amor de Deus, Joel. Chamou o presidente de insensível. As autoridades... Não, Joel, não dá Você só acha que a pra Globo olhar ia pro passar lado, um erro de produção tão grave? É uma guerra. Os dois estão disputando. Vocês estão em guerra. Vocês estão em guerra. Eu tô aqui apenas dando a coisa objetiva. Teve um Não. Você tá omitindo um outro lado. Você tá assumindo a outro lado é importante a gente destacar. De jeito nenhum. Eu tô levantando aqui, teve um erro técnico, sim.
A frase está literalmente falsa. Se ela fosse levemente diferente, ela estaria verdadeira, porque o sentido mais profundo dela é todo mundo está de acordo que é verdade, o presidente não está nem aí para as mortes. A gente concorda com isso. Isso é fake news, ô Joel. Como é que você pode fazer uma ilação em relação à consciência do presidente? É isso que a Globo tenta incutir na cabeça das pessoas. Ele próprio disse que não é coveiro, rapaz. Isso é uma ilação. Isso é uma ilação, mas isso não é, não quer dizer que ele não se preocupa. Ele próprio disse as palavras do presidente, Adriles. Ele próprio disse que não é coveiro, ele próprio responde, e daí? Ele próprio não tem uma palavra. Todas essas declarações têm contextos, têm circunstâncias que foram limadas pela Rede Globo e outros meios de produção. Uma palavra de solidariedade às vítimas, Adriles. Se a frase tivesse sido levemente diferente, ela estaria literalmente verdadeira, assim como ela está em essência. Não é levemente, eles fizeram um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, aí você fala que eles não tiveram uma palavra. Isso é uma questiúncula de forma. Não, eles quiseram dar uma ideia de insensibilidade e indiferença em relação às mortes. Adriles, olha o que você está defendendo. O presidente me disse que jornalista bundão é que vai morrer. É o total que usa a caneta com maldade. Você esquece as outras frases. Exato. Se existe uma guerra, Joel, você está de um lado. Você me desculpa. Existe uma guerra. Adriles e Joel. Você está assumindo um lado. Eu estou apenas analisando o que acontece e dizendo esse barulho em cima dessa questão é muito mais sintoma desta guerra do que de uma matéria que falseia um fato, que esconde um fato. Essa sim é um sintoma de uma guerra. E o comentário que a Maju fez, que foi lido para ela, que foi colocado para ela dizendo que o governo é insensível e não prestou nenhuma homenagem, não só é um falso fato... Adriles e Joel, por favor. Se os dois falarem ao mesmo tempo não vai dar e eu ainda tenho que ouvir o Vini. Por favor, conclui Joel, em seguida Adriles, mas assim, muito curto, por favor. Não vou ser curto. É parte de uma guerra, o Adriles não será curto. Não vou ser curto. Vocês viram que o Adriles Jorge tá me desafiando no programa, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nenhum dos dois vai falar, quem fala agora é o Vini. Não, senhor, aí também Vini, por favor. Eu ouvi o Adriles, eu ouvi o Adriles até o fim, Paulo. Deixa eu terminar minha frase. É parte de uma guerra da qual o Adriles... Deixa eu falar uma coisa, peraí, deixa eu organizar aqui. Eu preciso ir pro intervalo comercial. Joel, vamos fazer o seguinte, eu preciso ir pro intervalo comercial, a gente vai dar uma pausa agora. A discussão tá forte, a discussão tá acalorada, então vamos tomar aquele cafezinho, tomar uma água pra gente voltar daquele jeito. Depois do intervalo comercial, eu prometo que a gente continua essa discussão. Vamos lá, produção, intervalo comercial. Show, e olha, antes do intervalo comercial, a gente estava debatendo sobre a polêmica envolvendo a Maju. O clima esquentou, como vocês viram muito bem. Eu tive que ir para o intervalo comercial e agora cada um terá 30 segundos para a gente encerrar essa questão, porque nós temos muitos outros assuntos a abordar neste programa. Vini, 30 segundos. Paulo, todos nós que fazemos jornalismo estamos sujeitos a erros e não há nenhum problema em corrigi-los. Ontem, por exemplo, aqui na entrevista com o Carioca, eu coloquei uma pergunta para ele de uma forma equivocada, dizendo que o presidente havia convidado ele para aquele episódio do Cercadinho. Ele me corrigiu na hora e na hora eu pedi desculpas por esse equívoco. Não há problema nenhum em fazer isso. Se foi um erro intencional, como disse o Adriles, ou apenas técnico, como disse o Joel, eu não sei. Agora, o que a Globo deveria ter feito ontem era apenas a correção de uma informação que não existiu. Joel Pinheiro da Fonseca, 30 segundos. Vamos lá. Deveria ter tido sim a correção, porque afirmou algo tecnicamente errado, embora fundamentalmente no espírito da mensagem correta, o presidente de fato demonstra, não está nem aí para as mortes. E toda a celeuma, todo o barulho que se criou em volta disso, a campanha contra a Maju, até com ataques racistas, isso é produto da máquina de guerra bolsonarista, não tem nada a ver com um erro literal cometido pela matéria. É mais um elemento de uma briga política da qual o Adriles vai dar voz a um dos lados aqui. Eu estou analisando de uma forma mais objetiva. Adriles Jorge, 30 segundos. Existe uma guerra cultural? Existe. Quem começou? Rede Globo, dizendo que o presidente é genocida, agora dizendo que o presidente é insensível. Vocês acham realmente que a Globo ia cometer um erro técnico crasso? A Rede Globo, escamoteando uma informação que houve uma homenagem silenciosa às vítimas. Vocês realmente acreditam nisso? Não. Ela quer fazer parte de uma narrativa. Essa narrativa é antijornalística. Quem começou a guerra foi a Rede Globo, querendo massacrar a presidência da República. O que o presidente faz com seus apoiadores é simplesmente responder a essa guerra assimétrica da maior emissora do país, na maior perseguição da história contra um presidente eleito.